Boa tarde, o nosso grupo falará sobre os aminoácidos. Os componentes são Graciele, Letícia e Willa. Os aminoácidos eles são moléculas orgânicas e eles servem como unidade fundamental na formação de proteínas. Função química. Os aminoácidos eles possuem duas funções em suas estruturas, que são a função amina e a função ácido carboxílico. Na função amina, a gente tem a presença do grupo amino, NH2, que caracteriza a basicidade. Já na função ácido carboxílico, a gente tem a presença do grupo carboxílico, COOH, e ele caracteriza a acidez. No entanto, por ele apresentar caracteres ácido e básico, os aminoácidos eles são considerados compostos anfóteros, e eles reagem tanto com bases quanto com ácidos. Tamanho e divisão. Os aminoácidos eles apresentam estrutura que consiste num grupo amino, um grupo carboxílico e uma cadeia lateral R. De dimensão e características variáveis. Eles estão ligados a um carbono saturado e podem ser encontrados 20 diferentes aminoácidos em proteínas. Saturadas ou insaturadas e cíclicas ou lineares. As moléculas dos aminoácidos podem ser tanto saturadas quanto insaturadas. Alguns dos aminoácidos possuem moléculas cíclicas e outras são lineares. Organização. Os aminoácidos são uma classe de moléculas com uma estrutura comum. Todos eles têm um carbono assimétrico denominado carbono alfa, que possui 4 ligações diferentes: amino, carboxi, hidrogênio e grupos variáveis, representados por R. Esse grupo de variáveis, também chamado de cadeia lateral, promovem a variabilidade química dos aminoácidos. De acordo com a natureza da cadeia lateral, os aminoácidos podem ser divididos em cadeias laterais não polares, polares e carregadas. Aminoácidos apolares. O grupo R é uma cadeia lateral apolar, ou seja, são hidrofóbicos. É o caso da alanina, leucina, avalina, cisteína, glicina, prolina, isoleucina, metionanina, triptofano e fenilalanina. Aminoácidos polares. O grupo R é uma cadeia lateral polar sem carga elétrica, ou seja, neutra. São hidrofílicos e geralmente contêm hidroxilas, sulfidrilas e aminas. São os glicina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina e glutamina. Aminoácidos carregados. Alguns são hidrofílicos e o grupo R é uma cadeia lateral com carga negativa. Normalmente possuem um grupo carboxila, além daquela estrutura geral. É o ácido glutamínico e ácido aspargico. E outros hidrofílicos e o grupo R é uma cadeia lateral básica, carregada positivamente. Possuem grupo amino, são eles higitina, lisina e arginina. Não essenciais e essenciais. Os aminoácidos não essenciais são os que nós humanos conseguimos sintetizar em nosso organismo. Os aminoácidos essenciais são aqueles que não produzimos, sendo necessária a ingestão de determinados alimentos. A maioria deles nós encontramos em alimentos de origem animal, como carne, leite, ovos e etc. Apesar dos vegetais conseguirem sintetizar todos os tipos de aminoácidos que precisam para sobreviver, não encontramos todos os essenciais em um só vegetal. Então, o importante nas dietas vegetarianas é a diversidade na alimentação, principalmente cereais como trigo, aveia, quinoa, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, soja e oleaginosas como castanhas e nozes. Existem ainda os aminoácidos essenciais ocasionais, o que significa que são produzidos por organismos saudáveis, mas em determinadas situações de patologias, nosso corpo não pode produzi-los. São eles cisteína, glicina, prolina e tirosina. Aminoácidos, peptídeos e proteínas. Os aminoácidos formam os peptídeos e as proteínas. Os aminoácidos se unem por meio de ligações peptídicas, as quais se formam entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro. Essas ligações permitem a formação de cadeias de aminoácidos que recebem o nome de peptídeos. Quando 2 aminoácidos estão ligados, temos um dipeptídeo. Quando 3 estão ligados, temos um tripeptídeo. Quando 4 estão ligados, temos um tetrapeptídeo, e assim sucessivamente.
A união de muitos aminoácidos é conhecida como polipeptídeo. Uma proteína, por sua vez, pode apresentar milhares de aminoácidos. É possível diferenciar um polipeptídeo de uma proteína analisando-se sua massa molecular. Quando a molécula apresenta massa molecular abaixo de 10.000, temos um polipeptídeo, e quando a massa molecular está acima de 10.000, temos uma proteína. Funções nos organismos vivos. Os aminoácidos são moléculas importantes que atuam como subunidades na construção das proteínas. As proteínas são macromoléculas essenciais para os seres vivos, atuando, entre outras funções, na defesa do organismo, na comunicação celular, no transporte de substância, na movimentação e contração de certas estruturas e como catalisadores de reações químicas. Além disso, os aminoácidos são importantes pois fazem a manutenção de músculos, pele, tendões, glândulas, ligamentos, cabelos e até mesmo unhas. Também são responsáveis pela produção de hormônios como insulina e neurotransmissores, que enviam mensagens ao cérebro, além de servir de transporte de substâncias químicas e fluidos através do corpo. A falta de aminoácidos no corpo, ocasionada por uma dieta desequilibrada ou falta de suplementação, pode levar a infecções, estresse e desequilíbrios químicos no organismo. Funções. Especificamente, os aminoácidos essenciais são importantes para o nosso organismo porque participam da produção de células vermelhas do sangue, produção de anticorpos, produção de hormônios importantes como a serotonina, regeneração celular da pele, por exemplo, promoção da sensação de saciedade no cérebro após a alimentação. Curiosidades. Os aminoácidos são subprodutos da digestão das proteínas, como carnes, leite, queijo, iogurte, ovo, quinoa, soja, etc. Cada proteína é formada por uma sequência específica de aminoácidos, sequência essa que determinará sua conformação tridimensional. Os 20 tipos de aminoácidos diferentes existentes combinam-se de diferentes formas, dando origem a diferentes proteínas. Uma proteína apresenta, em média, entre 50 e 2.000 aminoácidos. Os aminoácidos com cadeia aromática, que são o triptofano, tirosina, fenilalanina e histidina, absorvem luz na faixa do ultravioleta, no caso 280 nanômetros.